Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um EBD e com isso já quero convidar vocês para se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e jogar no grupo de jovens aí, para que o Evangelho de Deus e os estudos possam alcançar o mais número de gente possíveis. Então, vamos para mais um vídeo. E aí, queridos, vamos lá estudar a lição de número 11, que tem por título Uma herança conquistada pela fé. Agora, nessa lição, Josué já está conquistando boa parte da terra prometida. Josué já conseguiu dar um passo muito grande com o povo de Israel. Vamos ver a distribuição que Josué distribuiu para as tribos de Israel para tomar posse de algumas terras da terra de Canaã. Vamos ler o nosso texto do dia, que nos diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, versículo 23. A nossa síntese: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Vamos estar lendo o nosso texto bíblico, que é o nosso texto base da nossa lição, que se encontra em Josué, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 10. Então, você que não tem a revista, abre a sua Bíblia nos seguintes versículos e vamos estar lendo. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derrotar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Amém. Como falei, agora vamos estudar uma evolução. Josué está conquistando a terra prometida e já está distribuindo terras para algumas tribos de Israel. O nosso primeiro tópico, como é de costume, a nossa revista é dividida em 3 tópicos e esses 3 tópicos divididos em 3 subtópicos. Vamos agora estudar o nosso primeiro tópico, que tem por título A Divisão do Sul de Canaã. Primeiro subtópico, a partilha da terra conquistada. Josué está conquistando a terra prometida, a terra de Canaã, e Deus agora já orienta a Josué a dividir algumas terras para as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. O nosso primeiro subtópico tem uma visão mais panorâmica, onde Josué divide as terras que ficavam mais ao sul. Josué dividiu essas terras que ficavam mais no sul para a tribo de Judá, e as terras que ficavam mais ao norte, Josué dividiu para as tribos os descendentes de Manassés e de Efraim, os 2 filhos de José. Como vocês sabem, os 12, Israel teve 12 filhos, porém Levi não iria herdar terras aqui na terra prometida, porque Levi teria uma herança diferente, vamos ver no final da nossa lição. E José também não teve terras conquistadas dentro da terra prometida. Então, Manassés e Efraim entrou no lugar de Levi e no lugar de José. Agora que nós já entendemos um pouco, vamos estar estudando o nosso segundo subtópico.
Vamos agora para o nosso segundo subtópico, que tem por título a herança de Judá e de Calebe. Como já falei, a tribo de Judá ficou por conta, recebeu em herança as terras do sul, da terra prometida, e dentro da tribo de Judá existia um homem chamado Calebe, e os seus descendentes iriam ganhar uma terra muito especial e simbólica. Vocês se lembram muito bem que quando Moisés, há alguns anos atrás, envia os espias a espiar a terra prometida, apenas Josué e Calebe olharam com um olhar diferenciado, uma visão de Deus, enquanto todos os espias ficaram com medo por causa dos gigantes, ficaram amedrontados. Aí agora Calebe e Josué tiveram uma visão mais animada e falaram: vamos conquistar essa terra, o nosso Deus vai na nossa frente e nós vamos vencer os gigantes e as fortes muralhas. Então Calebe vai herdar uma parte montanhosa de Hebron, que era onde eles viram esses gigantes, onde eles encontraram os gigantes. Então perceba que Calebe vai herdar aquela parte em que ele foi fiel a Deus, que ele confiou a Deus, onde ele viu gigantes, mas ele confiou que Deus iria lhe dar vitória, que Deus iria na frente do povo de Israel e eles iriam conquistar a terra prometida. Vamos agora partir para o nosso terceiro subtópico. E o nosso terceiro subtópico tem por título a herança de Axar. É bastante bonito e interessante e colocarmos em prática na nossa vida uma lição importante desse subtópico da nossa lição. Esse episódio foi um episódio muito marcante também na divisão das terras do sul por parte de Otiniel e Axar, que era filha de Calebe. E eles ganham como dote uma terra seca. Nós podemos ver isso. Porém, a terra que eles vão receber agora na terra prometida é uma terra que tem abundância em água. É uma terra muito boa, uma terra excelente, onde a nossa lição traz ênfase e diz que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Observe que Otiniel também, alguns anos após, irá ser um juiz, lá no período do livro dos juízes, na nossa Bíblia. É um período que não tinha reis, e Deus levantava juízes para liderar o seu povo. Otiniel foi um desses juízes. Então perceba a importância de seguirmos firmes na nossa caminhada e sermos fiel a Deus, porque Ele é um Deus que promete e cumpre todas as promessas que Ele faz em nossa vida. Vamos assim já partir para o nosso segundo tópico. Vamos agora estudar o nosso segundo tópico, que tem por título a divisão do norte de Canaã. Primeiro subtópico, a herança de José. Estudamos lá no primeiro tópico a divisão da terra na parte do sul e agora vamos ver a divisão da terra na parte do norte. A herança de José. Sabemos que José não tomou posse das terras em Canaã, como falamos no começo da lição. Os seus filhos Manassés e Efraim entraram no lugar de José e de Levi. Vamos ver mais uma vez, explicando somente a vocês. Vamos ver o que acontece com Levi um pouco mais na frente. Então, Efraim e Manassés vai tomar posse da parte de José e de Levi. Perceba que mais atrás, antes deles atravessarem o Jordão e começarem as batalhas, Manassés, metade da tribo de Manassés, preferiu ficar com a terra daquém do Jordão, antes do Jordão, que foi a metade da tribo de Manassés, além da tribo de Ruben e de Gade, que ficaram antes do Jordão. Vamos agora estudar o nosso segundo subtópico. Vamos estudar nosso segundo subtópico, do segundo tópico, que tem por título a passividade dos filhos de José. Diferentemente da tribo de Judá, que era uma tribo aguerrida, uma tribo de guerra que chegava nas suas terras, que eles tinham conquistado, que eles iriam tomar posse por herança, eles aniquilavam, eles matavam, eles expulsavam todos os povos que ali se encontravam. Diferentemente, a descendência aqui de José, Manassés e Efraim, quando tomava posse
da sua terra, da sua herança, eles não expulsavam, eles não matavam os cananeus que ali se encontravam. Mais à frente iriam fazer alianças, e isso prejudicou. Da mesma forma, quando Efraim, dentre suas cidades, tinha Gézer como sua herança, eles não expulsaram os cananeus que ali habitavam, como está lá descrito em Josué 16:10. Manassés também fez da mesma maneira. E mais tarde, como você pode ver em Josué 23:13, eles fizeram uma aliança com esses povos. E perceba que estes povos também, Manassés e Efraim, eles praticamente murmuraram de Deus, pois eles foram lá reclamar com Josué que a terra era pequena, que a terra não era grande. Ou seja, perceba que era um povo um pouco, podemos dizer, cabeça dura. Em vez deles ficarem agradecidos, eles murmuraram. Então aqui nós podemos perceber uma lição muito importante. Devemos ser sempre gratos a Deus, em vez de ficarmos murmurando. Temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico. E o nosso terceiro subtópico tem por título A Herança de Josué. Depois que teve como partilhada a terra entre as 9,5 tribos, porque como já expliquei, metade da tribo de Manassés, de Ruben e de Gade, eles tomaram posse de uma terra antes do Jordão. Então ficou aqui apenas 9,5 tribos. Josué iria receber também a sua parte, assim como Caleb, e Josué toma como posse a cidade de Timnat-Será, que fica na montanha de Efraim. Não era uma terra boa, uma terra grande, uma das melhores terras que tinham ali. Perceba que Josué foi o líder de Israel. Josué foi um grande homem, porém ele não recebeu a melhor terra. Só que a melhor herança que nós temos era entrar na Canaã celestial. E Josué tinha o seu galardão aguardando ele lá no céu. Então, a lição que nós tiramos aqui é que, por mais que aqui na terra nós não venhamos ter os melhores carros, as melhores casas, a melhor condição financeira, uma vida com muita qualidade, com muito conforto, mas se nós perseverarmos em Deus, continuar em sua casa, o adorando, o buscando, lendo a sua palavra e sendo fiel a Ele, lá no céu nós teremos um galardão. Vamos agora partir para o nosso terceiro tópico. O nosso terceiro tópico tem por título A Divisão das Terras Não Conquistadas. Primeiro subtópico, o tabernáculo em Siló. Quando Josué começa a conquistar as terras prometidas, já começa a fazer as divisões, Deus orienta Josué agora a pegar o tabernáculo que se encontrava lá em Gilgal e trazer para Siló. Era uma cidade que se encontrava ali nas redondezas de Efraim. E Deus, com sua inteligência, pede para Josué colocar o tabernáculo em Siló, porque Siló ficava no centro. Então o tabernáculo iria ficar no centro das 12 tribos de Israel. Vamos partir agora, só para trazer ênfase, é bastante importante também entendermos que ficou ali em Siló, o tabernáculo ficou ali em Siló por 300 anos, até chegar o momento do sacerdócio de Eli, do sacerdote Eli, onde a arca de Deus foi retirada de Israel pelos povos inimigos, os filisteus. Vamos partir agora para o nosso segundo subtópico. O nosso segundo subtópico tem por título 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Remetendo um pouco ao primeiro subtópico que acabamos de ver, quando Josué vai dar um puxão de orelha, podemos dizer assim, nas outras 7 tribos, pela negligência deles em possuir a terra prometida, ele divide uma comissão para dividir para os remanescentes 7 partes para as outras 7 tribos que não tinham recebido a sua herança. Quando essa comissão volta, Josué agora vai sortear
a nossa lição usa a palavra sortear as terras para as tribos que restaram. Os territórios de Benjamim, Simeão e Dan ficou ligado às tribos do sul, pertencente a Judá. As outras tribos, as terras deles de Issacar, Zebulon, Naftali e Aser, ficariam agora juntamente com as tribos do norte, lá com Efraim e com Manassés. Eles agora têm uma importante lição, pois agora eles vão ter que batalhar, eles vão ter que lutar para conquistar a sua terra, a sua herança. Eles tinham negligenciado em algum momento, como podemos ver lá em Josué 18:3, mas agora eles vão ter que lutar, eles vão ter que batalhar para tomar posse das suas heranças. Vamos partir assim agora para o nosso terceiro subtópico, que é o nosso último tópico. E o nosso terceiro subtópico tem por título a herança da tribo de Levi. Como vimos, nem José e nem Levi teve posse em terras lá em Canaã. Porque José não teve, nós sabemos o que aconteceu. Levi não possuiu terra, pois a herança deles, a promessa deles era viver pelo sacerdócio, era viver servindo a Deus. Todos os sacerdotes tinham que ser descendentes de Levi e ser da tribo de Levi. Então perceba que Deus não prometeu riquezas à tribo de Levi, e sim que eles seriam a sua herança. Quanto à repartição das terras, Deus lá distribuiu 48 cidades para os levitas. Então, não se preocupe com as coisas daqui da terra. Os levitas, a sua herança era servir ao Senhor, viver em sacerdócio na casa de Deus. E assim, meus queridos, nós chegamos no final de mais uma lição. Já estamos chegando ao final do nosso semestre, do nosso trimestre. Só falta a última lição, a lição de número 12. Então aguardo vocês para a próxima semana nós estarmos aqui aprendendo um pouco sobre a história de Josué e a história de Israel e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta aí, comenta, compartilhe, mande para seus amigos, para que a palavra do Senhor possa alcançar mais e mais pessoas. Tá, beleza? Então aquele abraço, Deus abençoe.